Fala pessoal querido, a paz do Senhor Jesus, que alegria ter você novamente aqui no canal para aprendermos a palavra de Deus. Estamos iniciando o ano de 2025 e eu quero desejar a você e a sua família um ano extraordinário. Faça um ano excepcional para a glória de Deus. O desejo do meu coração é que em todas as áreas da sua vida a mão do eterno Deus esteja confirmando e abençoando seus planos, seus projetos e aquilo que você fizer. Se você é novo por aqui, é com muita alegria que você é bem-vindo. Se você já é de casa, eu quero agradecer a sua audiência e a sua participação aqui no canal neste último ano de 2024. Nós alcançamos muitas pessoas para a glória e louvor do nome de Jesus e o meu desejo continuar contribuindo com vocês para o crescimento do aprendizado da palavra de Deus. É por isso que, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora. Lembre de se inscrever, aí ative as notificações, sempre lembre de curtir, deixar o seu like e os seus comentários, a sua participação, que é tão importante para o nosso trabalho. E é com alegria que eu apresento a vocês a lição dos adultos da Escola Bíblica Dominical para o primeiro trimestre de 2025, esse tema extraordinário em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Só muda a roupagem, o falso ensino é o mesmo. E também quero apresentá-los a nova lição dos jovens para o primeiro trimestre de 2025, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Pois bem, nós vamos para essa lição de abertura, conforme está aí na thumb, na capa do vídeo, nós vamos falar sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E como você já sabe, pegue a dica do professor, lembre sempre de usar seus marca-textos, use canetas, anote, registre as informações mais relevantes a fim de você preparar a melhor aula para os seus alunos e você que é aluno, a fim de ser aí um exemplo na sua classe e alguém que vai ajudar os professores. Pois bem, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Pessoal, vamos lá. Nós precisamos, nessa aula introdutória, ter em vista que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inigualável. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que instrumentalizou os seus servos para escrevê-la. Toda a verdade escrita que a igreja precisa está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Logo, todo ensino que é contrário aos pilares da fé, todo ensino que vai na contramão dos princípios bíblicos, das doutrinas fundamentais bíblicas, torna-se uma heresia. Então, nós precisamos entender que a heresia é sempre um ensino que vai na contramão das doutrinas bíblicas. E aí eu quero começar definindo com vocês um exemplo de algo que não é uma heresia. Bom, Micael, dê um exemplo. Vamos lá. A Bíblia possui pontos de debates, possui pontos que podem ser pensados de diversas maneiras. Então vamos aí pegar um exemplo. Alguns textos bíblicos, por exemplo, lá em Gênesis, fala de aproximadamente 70 pessoas que desceram de Canaã para o Egito. Em Atos 7, no discurso de Estevão,
vai citar 72 almas. Há uma pequena diferença nesse número. Agora, o que nós precisamos entender? Se foram 70 ou 72, não é algo que vai alterar nada de relevante no texto sagrado. Percebe? Olha, será que Jesus estava entrando em Jericó ou saindo de Jericó? Não é algo que vai afetar uma doutrina, um princípio bíblico. São apenas pontos de vistas diferentes, talvez de dois autores distintos. A gente aprende isso na hermenêutica, a arte de interpretar o texto bíblico. Ah, irmão Micael, eu ouvi uma pregação, o camarada falou que foi Elias que tirou o povo do Egito e não foi Moisés. É um erro que a pessoa cometeu na hora da prédica, na hora da pregação. Então, é um erro, mas não é uma heresia. Por quê? Porque a heresia precisa ir na contramão das doutrinas e dos princípios bíblicos. Bom, Micael cita várias aí heresias do mundo moderno. Calma, nós vamos chegar lá. E vamos ter, ao longo desse trimestre, cada aula combatendo uma heresia do mundo moderno. Um falso ensino que contraria as doutrinas ou os princípios fundamentais da fé cristã. Então, nós precisamos entender isso, que a heresia está ligada a crenças e práticas contrárias que vão ao oposto das doutrinas e dos princípios da palavra de Deus. Fica claro isso? Se você quiser registrar isso aí embaixo, você pode fazê-lo a fim de memorizar ainda mais. Agora, se tem um texto que nós podemos colocar e a lição traz, são aí o texto de Judas, carta de Judas, verso 3, porque só tem um capítulo, que ele diz o quê? Que teve a necessidade de escrever para a igreja e aconselhá-los a batalhar pela fé. Porque a igreja primitiva, ela sofria muito com falsos ensinamentos. A palavra de Deus, a Bíblia, ainda não estava organizada como nós temos hoje. Então, os apóstolos, os primeiros líderes, os primeiros obreiros, tinham uma necessidade de ensinar com clareza as doutrinas bíblicas para o povo de Deus. Depois nós podemos trazer a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2 e versículo 1, que Pedro fala o quê? De falsos profetas, falsos doutores, que vão trazer no meio da igreja heresias de perdição. E sabe qual é uma delas? Ou a pior delas? Vão negar que Jesus os resgatou. Quantas pessoas que você conhece que professavam uma fé viva em Cristo Jesus e hoje dizem, não, esse negócio de salvação não existe, de pecado não existe, esse negócio de pertencer à igreja de Deus não existe? Nós temos que ter muito cuidado, porque o apóstolo Pedro falou sobre eles. Eles existiam lá e existem nos dias odiernos, na atualidade. E aí, queridos, o que é o maior desafio da igreja com relação a isso? Por quê? Existem pessoas que dizem assim, irmão Micael, deixa essa pessoa para lá. Não vamos confrontar o falso ensino, vamos deixar para lá. A Bíblia chama de lobos vorazes, lobos cruéis, falsos ensinadores. Deixa eles para lá e eles vão dar conta a Deus. Queridos, nós como cristão, como discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro falou na primeira carta 3,15 que nós precisamos estar prontos a dar a razão da nossa fé. Nós precisamos estar prontos a explicar por que é que nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, em Cristo como único suficiente Salvador.
Então é por isso que esse trabalho da escola bíblica dominical ele é tão importante. E quando você defende a fé verdadeira, você está praticando, esse canetão aqui não está muito crente, quando eu e você praticamos a fé, o ensino verdadeiro, nós estamos praticando a apologética cristã, que é o quê? É a defesa da fé cristã, a defesa dos princípios bíblicos, a defesa das doutrinas fundamentais da fé cristã. Bom, Micael, eu queria saber mais sobre quais são as doutrinas fundamentais. Nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Se você quiser também, você pode procurar aí no YouTube. Digite aí o nome do professor, digite aí Michael Henrique, Teologia Sistemática. E você vai ter aí 4 aulas sobre as principais doutrinas do cristianismo. Vou deixar para vocês aqui o link da aula 1 de Teologia Sistemática aqui na descrição para você assistir, não agora, daqui a pouco, a hora que terminar essa aula aqui. Agora, o que eu quero trazer para vocês, que também é muito importante nós pensarmos, e talvez esse é o nosso maior desafio no combate às heresias. Pense comigo um momento. O que é mais difícil? Ensinar o certo para alguém leigo, alguém que nunca aprendeu nada sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, ou ensinar o certo para alguém que aprendeu tudo errado. Na opinião de vocês, o que é mais difícil? Faça essa reflexão por um momento. Pense comigo por um momento em situações que nós fomos confrontados com alguma verdade e você parou assim e disse: meu Deus do céu, eu tinha aprendido isso de outra forma e estou vendo que eu havia aprendido totalmente errado. Quer ver um exemplo muito engraçado disso? Todo pai que ensina os filhos a dirigir antes do curso de formação não deveria fazer. Mas a pessoa, o jovem, ele aprende o quê? Primeira coisa, mais importante, já dá partida no carro e liga o som. Já dá a partida no carro ali e liga ali um louvor para ficar animado. Não. Quando nós chegamos no curso de formação para condutores, o que nós aprendemos? Primeira coisa, ajustar banco, ajustar espelhos, colocar o cinto de segurança. Só depois vem a partida do carro. Só depois o motorista que já tem uma experiência deveria ligar o som. E aí, para perder esse vício daquilo que aprendemos errado, é muito difícil. Você sabe disso. Se você quiser contar aqui na descrição alguma experiência, aqui nos comentários, algo que você acreditava assim, que te ensinaram errado e depois você descobriu e falou: meu Deus, eu tive várias experiências dessas. Coisas muitas vezes relacionadas, que infelizmente, relacionadas a questões bíblicas. Que alguém me ensinou de forma equivocada porque aprendeu de forma equivocada e não se preocupou em averiguar se aquilo era verdade das Escrituras. E é um choque, é muito difícil você abandonar uma crença que você tem certeza que está certa, mas quando você vem para a Bíblia, ela está errada. É muito difícil. É por isso que nós temos sim que trazer a defesa da fé correta, com amor, com temor, com prudência, não é atacar, é explicar, é dar a razão da nossa fé, é trazer com a autoridade das Escrituras e do Espírito Santo o que é a verdade sagrada e dessa forma evangelizar tantas pessoas
que acreditam que estão num caminho certo e que infelizmente estão caminhando para a perdição, porque aprenderam errado. Esse trimestre será muito importante. Eu convido você mais uma vez, fique ligado nas videoaulas, estude a sua revista, prepare, professor, a melhor aula para os seus alunos. Você que é aluno, não falte das aulas, esteja lá para aprender. Participe, comente. Por que isso? Porque esse trimestre vai ser de grande crescimento espiritual para todos nós. Fique ligado, se inscreva aí no canal, lembre de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e não se esqueça, nós precisamos ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós servimos a Deus com mais fidelidade e erramos menos para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe você. Link na descrição da aula 1 de Teologia Sistemática, se você quiser saber mais sobre as principais doutrinas bíblicas. Deus te abençoe. Valeu!